Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? E se não está tudo bem, vai ficar tudo bem em nome do Senhor Jesus. Meu nome é Camila e hoje eu vim aqui compartilhar com vocês a nossa segunda aula do nosso estudo sobre a Palavra de Deus para que você tenha mais conhecimento sobre o plano da salvação. Nessa aula vamos falar do Deus Pai, um Pai que está sempre comigo, não importa onde eu esteja, que conhece o profundo do meu coração e que me ajuda quando me disponho a buscar e crer nele. Um Pai que tem poder ilimitado e socorro bem presente na angústia. A pergunta de número 1 é: onde Deus está? Muitos acham que Deus está nos céus, outros acham que Deus está dentro de cada um. E você, o que acha? Lá no livro de Jeremias, a partir do capítulo 23, no versículo 23 ao 24, está escrito assim: porventura sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor. Porventura não acho eu os céus e a terra, diz o Senhor. É possível fugir da presença de Deus? Ele pode nos encontrar até mesmo dentro de um prostíbulo? Veja o que está escrito em Salmos 139, do 6 ao 12. Tal conhecimento é para mim maravilhosíssimo, tão alto que não o posso atingir. Porque onde me irei de teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pessoal, será que Deus está somente nos templos? Salomão edificou um templo para o Senhor, mas ele reconheceu que não poderia conter Deus em um templo feito por mãos humanas. Olha só o que está escrito em 1 Reis 8:27. Mas, na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Pessoal, isso não quer dizer que você não deve frequentar os templos ou ir à igreja. Você deve sim, isso é de suma importância, certo? Jesus Cristo nos ensina que não é o local de adoração a Deus que tem valor, mas sim como o adoramos. A nossa adoração tem de ser espiritual e verdadeira, independente do local, já que Deus está em todos os lugares, não somente nos templos. Veja o que está escrito em João 4, do 19 ao 24. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me, que a hora vem e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e a hora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, pessoal, com isso concluímos que Deus está em todos os lugares e não somente nos templos. Vamos agora para a pergunta de número 2. Será que nós podemos esconder alguma coisa de Deus? Será que Deus vê as pessoas da mesma forma que o homem vê? Pessoal, as pessoas olham aquilo que é aparente. Deus, porém, olha o coração.
Veja só o que diz em 1 Samuel 16:7. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Pessoal, Salomão, sabendo que Deus conhece as intenções do coração, pediu a Deus para que ele retribuísse conforme o coração de cada um. Olha só o que diz em 1 Reis 8:39. Ouve tu então nos céus, assento da tua habitação, e perdoa, e age, e dá a cada um conforme a todos os seus caminhos, e segundo vires o seu coração, porque só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens. O homem tem sua maneira particular de ver e julgar as coisas e pessoas. A Bíblia nos fala, porém, que Deus examina os pensamentos e as intenções do homem. Deus sabe de cada um de nós, em cada lugar. Cada coisa a respeito de nós está descoberta e escancarada aos olhos penetrantes do nosso Deus vivente. Nada pode se esconder daquele a quem devemos prestar contas de tudo o que fazemos. Veja só o que está escrito em Hebreus 4:13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Com essa explicação, pessoal, nós concluímos que Deus é onisciente, sabe de todas as coisas. E com certeza, Ele não vê as coisas como o homem vê, pois Ele vê os pensamentos e as intenções, ou seja, o que está no coração do homem. Por esses motivos, não conseguimos esconder nada de Deus. Agora vamos para a terceira pergunta. Sabendo que Deus conhece a todos, nos pensamentos, nas intenções, será que Deus só tem os olhos para as pessoas boas? Então, pessoal, muitas pessoas, por saberem de suas próprias maldades, acham que Deus não se importa com elas. Veja só o que está escrito em Provérbios 15:3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Pessoal, Deus observa o comportamento de todos. Somos instruídos a agir como verdadeiros filhos de Deus, pois assim como o Pai Celestial envia a luz do sol e manda chuva para os justos e os injustos, também temos que ser amáveis com todas as pessoas. Somente dessa forma seremos parecidos com o nosso Pai Celestial. Veja o que está escrito em Mateus 5, do 44 ao 45. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Com isso, pessoal, concluímos que Deus não faz acepção de pessoas. Ele olha igualmente para os bons e para os maus. Agora vamos para a pergunta de número 4. Será que há alguma coisa que seja difícil para Deus? Pessoal, a história de Isaac, filho de Abraão e Sara, foi um grande milagre de Deus. Quando Abraão e Sara viram o poder de Deus, creram. O poder de Deus é ilimitado. Para Deus, tudo é possível. Vejam o que diz lá em Gênesis 15, do 1 ao 5. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão. Só lembrando, pessoal, que nessa época, Abraão ainda não tinha esse nome. Era o primeiro nome dele, Abrão. Então, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então, disse Abrão: Senhor Deus,
que me há de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: Eis que não me tens dado filhos, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: Assim será a tua descendência. Veja agora o que diz em Gênesis 17, 15 ao 17. Disse Deus mais a Abraão: A Sarai tua mulher não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu a hei de abençoar, e te darei dela um filho, e a abençoarei, e será mãe das nações, reis de povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto, e riu-se, e disse no seu coração: um homem de 100 anos há de nascer um filho? E dará à luz Sara, de idade de 90 anos? Em Gênesis 18, do 11 ao 14, está escrito assim: E eram Abraão e Sara já velhos, e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: Teria ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo: Na verdade darei eu à luz ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo de vida, e Sara terá um filho. Olha o que diz mais em Gênesis 21, do 1 ao 6. O Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. E concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. E Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. E Abraão circuncidou o seu filho Isaque, quando era de idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão de idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso. Todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Pessoal, ao ler a Bíblia, vemos muitos outros sinais do poder de Deus, não só na vida das pessoas, como também na natureza. A travessia do povo de Israel no Mar Vermelho é um exemplo. Nos dias de Moisés, Deus abriu o Mar Vermelho para o seu povo atravessar. Olha o que diz em Êxodo 14, 21 a 22. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como muro à sua direita e à sua esquerda. Pessoal, durante o desenrolar de uma batalha, Josué pediu em oração para que a noite não viesse. Deus então fez o sol parar. Olha só o que diz em Josué 10, do 12 ao 13. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detém-te em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isto não está escrito no livro de Jasser? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se,
quase um dia inteiro. Pessoal, o profeta Jeremias disse que o Senhor é Deus Todo-Poderoso. Para ele, nada é impossível. Olha só em Jeremias 32:17. Ah, Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Nada há que te seja demasiado difícil. Com esses versículos, nós concluímos que não há nada que seja difícil para Deus. Para Ele, tudo é possível. Agora vamos para a pergunta de número 5. Você sabe que esse Deus onipotente, onipresente e onisciente ama você? Pessoal, Deus ama porque deu o seu Filho unigênito para nos salvar. Olha só o que está escrito em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pessoal, não existe amor maior do que este. Olha só o que diz em Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, com isso, pessoal, nós concluímos que Deus nos amou tanto que deu o seu Filho único, Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mesmo sendo Deus onipresente, onisciente e onipotente, Ele não se utiliza destes atributos para nos forçar a segui-lo. Ele fez o homem livre em sua vontade e espera fazer parte da sua vida. Para isso, basta que nos aproximemos de Deus com o coração sincero, confiando plenamente que Ele nos receberá, porque Jesus Cristo morreu para nos dar a vida eterna com Deus. Então é isso, pessoal. Concluímos hoje o nosso segundo estudo da Palavra de Deus. Nós ficamos por aqui. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima, pessoal. Tchau!